Bate-Papo comemora 1 ano. E para isso, um cenário muito especial, o Guaíba. E um convidado mais especial ainda, Carlos Caetano Bledorn Verri, o Dunga. Na comemoração dos 25 anos da conquista do Tetra, nós vamos falar sobre a Copa do Mundo dos Estados Unidos e outros assuntos. Não perca, fique com a gente aqui no BATV e também nas nossas redes sociais. Casa bonita, sofisticação em todos os estilos. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Carlos Caetano Bledorn Verri, o Dunga, é o nosso convidado para essa comemoração de 1 ano do Bate-Papo aqui no BATV e também você que nos acompanha nas nossas redes sociais. Vamos falar a respeito dos 25 anos, mas tem muitos outros assuntos com ele, porque afinal de contas ele está presente na sociedade do Rio Grande do Sul, auxiliando várias entidades. Mundo afora, fazendo jogos beneficentes e também, é claro, no dia a dia da comunidade de Porto Alegre. Em primeiro lugar, como é que tu consegue organizar tanta agenda, cara? As pessoas dizem assim, como é que eu classifico o Dunga? É ex-técnico, ex-jogador? Assim, diz que ele é tudo porque ele continua fazendo isso e muito mais. Muito obrigado por atender o nosso convite. Parabéns, Felipe, por 1 ano do teu programa. Obrigado. Aí, trazendo muita informação para a sociedade gaúcha, né? Eu acho que quando tu faz com o coração, dá tempo para tudo, né? Eu acho que o meu maior tempo é a família. Mas também eu não sei ser feliz sozinho. As pessoas que estão ao redor também têm que ser felizes. Eu acho que você fazer o bem não é só a minha atitude. Tu vai envolvendo outras pessoas também e aí tu vê que as pessoas pegam um gosto. Estava faltando uma oportunidade de ajudar ou não sabiam como ajudar. Então a gente tem um trabalho social com o Padre Seron, a CM, a SPAM, agora um novo projeto Coração Valente, né? Então acho que isso nos gratifica poder contribuir. A gente vai abrir cada um desses projetos daqui a pouco, mas é o seguinte. O Dunga treinou a seleção, o Dunga foi técnico do Inter e o Dunga largou. Quando as pessoas me dizem assim, tu que te dá bem com ele, ele largou, mas não deixa de receber convite. É porque tu fez uma opção de ficar em Porto Alegre, essa questão que tu falou da família é realmente muito presente para ti, né? Felipe, todo mundo fala, Estados Unidos, Europa, é uma maravilha, com certeza, bem organizado. Mas para mim, qualidade de vida é amizade, é calor humano. Não adianta eu ter o poder aquisitivo, mas se eu não sou feliz, se eu não me divirto, para mim vir na tua casa, eu não preciso ligar, Felipe, estou indo lá, eu bato e você me atende. Lá na Europa, nos Estados Unidos, tem que ligar uma semana antes, tem que agendar quantas pessoas vai, quanta cerveja tem. Isso tu não, aqui no Brasil não tem necessidade, né? É verdade. O Tom Jobim dizia, né, que Nova York é bom, mas é uma merda, o Brasil é uma merda, mas é bom. É aquela coisa, é isso, né? Essa coisa brasileira que a gente não vai perder nunca. Né? E os convites que eu tenho, não adianta eu ficar falando que eu tenho muitos convites, recebo toda hora. Mas nada que me inspire, né? Eu trocar a minha vida de Porto Alegre com a minha família, né? Que na vida tudo tem um preço a pagar. Claro. E tem que valer a pena esse preço para mim trocar, né? Então tem muita especulação, tem muitos comentários, mas nada ainda me atraiu para mim mudar a qualidade de vida que eu tenho. O que te atrairia? Tipo assim, se viesse um convite com esse nível, assim, isso aqui me encantaria. Um projeto como esse me encantaria voltar para a beira do gramado, ser técnico de novo. Bom, acho que o que encantaria seguramente um grande time que luta por título, né? E fora do país são as duas coisas que
que são essenciais, né? Não adianta conversar, as pessoas falar, não. A condição de trabalho é a parte financeira. Para mim poder largar tudo que eu tenho aqui em Porto Alegre, né? Para mim ir para fora do país, 1 ou 2 anos ficar longe dos meus amigos, né? A família tem que trocar toda a estrutura que tem. É um país que morou Alemanha, Japão e Itália, né? Qual desses 3 países te encanta mais, assim? Cada um me encanta por uma coisa, né? O italiano que é parecido com o brasileiro. Com o brasileiro, né? O Japão, pela organização e o respeito que eles Dunga! têm. E a Alemanha, sem dúvida nenhuma, a organização funciona, né? Mas aí tem o clima, aí tem outras coisas que pesam, que dificulta a língua, dificulta um pouco. Eu me lembro, cara, quando eu estive no Japão, eu estive 2 vezes no Japão. Uma vez eu encontrei o Bismarck, em 2006 o Inter estava decidindo o Mundial e claro, o time concentrado, né? Mas muita gente circulando e eu encontrei o Bismarck. Né? O Bismarck, ídolo no Japão. E aí eu perguntei para o Bismarck, né, assim, vem cá, mas que condição é essa? Ele disse, não, eu vim muito cedo para cá, né? Então o Zico e eu temos uma visibilidade muito grande, assim. Aí eu me lembro que eu disse, tu e o Zico? Ele disse, não, mas tem o Dunga. O Dunga. Aí eu digo assim, é mesmo? Ele disse, cara, porque o Dunga é um cara muito disciplinado e os japoneses valorizam muito isso, né? E aí eu comecei a conversar com várias outras pessoas lá e tal. Essa coisa do jogador que sai do Brasil e tu faz essa referência sempre, né, da disciplina, de abraçar a comunidade, é muito importante. Mas o Brasil ainda tem aqueles jogadores que saem daqui sem compromisso, Dunga. Primeiro, quando você sai, tem que entender que tu vai para outro país. É muito mais fácil eu me adaptar a uma comunidade do que eu querer que a comunidade se adapte para mim. E o mais importante também, Felipe, que eu acho, que tu não tem que ir lá só para jogar futebol. Tu vai para jogar futebol e para te viver junto com a comunidade. As festas, a parte cultural, os museus, teatro, música, tudo tem que participar. Assim a tua família se integra melhor e aí você consegue viver melhor. Tem uma história interessante no Japão, né? Porque eles me deram, eu tinha 2 casas, uma em Nagoya por causa da escola americana e uma em Iwata. E eles queriam que a escola em Nagoya, minha casa em Nagoya fosse perto da autoestrada, né? Da BR, para mim vir treinar mais rápido. E eu falei, não, eu quero a casa perto da escola. Aí eles falaram, mas como? Aqui o pai que trabalha tem que ter facilidade para o pai. Eu falei, não, se a minha família tiver facilidade, estiver tranquilo, eu vou para o trabalho mais tranquilo e com a cabeça livre para mim trabalhar. Eu não posso ficar preocupado com a minha família se ela está adaptada ou não. Então é a forma de cada um ter a percepção de como... No Japão as crianças tinham quantos anos? As crianças é bom, né? Porque agora a gente olha o Bruno. Tinha o Bruno, 6 anos, né? E a Gabriela, 8. A Gabriela foi alfabetizada em italiano, passou para o alemão e passou para o inglês no Japão. Então não é fácil, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, eu sempre brinco, né? A maioria das pessoas paga para fazer turismo. Eu estava recebendo para fazer turismo. O Japão, nesse caso, que é um país absolutamente diferente, né? Está no Oriente, então, é aquele que te dá mais, assim, te traz mais lembranças pelas diferenças exatamente culturais? Ou... Não, acho que todos eles, né? Porque o alemão, apesar das pessoas que falar que é frio, tudo, não é. Todos os povos querem ser felizes e querem ter uma vida financeiramente, né? Para fazer as coisas. Todos eles são iguais. Agora, cada um tem uma reação diferente. O italiano é mais sanguíneo, que nem nós, fala bastante, né? O japonês já não fala, mas também quer a mesma coisa. O alemão tem ele cria uma carapaça na frente assim para ninguém chegar perto dele. Mas ele quer ser feliz, ele gosta de festa, ele gosta de divertir, gosta de ter amigo. Então tem que saber se ambientar, né? Em todos esses setores, né? Eu fui muito feliz, porque cada país que eu fui, eu encontrei uma família que me dava o suporte. Então isso foi muito importante. Qual foi o time desses fora do Brasil que te deu mais prazer de jogar, assim? Tem algum que, em função dos companheiros, na Fiorentina, por exemplo, tu jogou com o Baggio, que botou aquela bola lá na lua e nos deu ali uma tranquilidade de poder comemorar o título do Tetra. Mas... Eu acho que os 2 países que eu mais me adaptei foi a Itália e o Japão.
na Alemanha não tinha muito convivência com os alemães. Eu fui ter convivência com os alemães depois que eu parei de jogar. Quando eu estava jogando lá, eu não conhecia muito do pessoal do Stuttgart, né? Na Fiorentina, depois dos treinos, nós íamos num bar tomar um café, ou à noite nós ia jantar, tinha um restaurante com música, ia ao bar, todo mundo cantava, né? Era bem alegre, era muito fechado, assim como no Pisa também. No Japão foi o contrário. O Japão, o jogador era meio distante, e nós levamos, não só eu, como os outros brasileiros, Adilson, né? Felipão, Paixão, Celinho, todo. A gente trouxe um pouco do Brasil. O que é um pouco do Brasil? A família participar das festas do clube também. Tanto é que quando eu fui embora do Japão, o aeroporto é 100 quilômetros, né, 1 hora de Tóquio, várias famílias dos jogadores foram até o aeroporto se despedir da minha família. Bacana. Porque a gente criou esse vínculo, né, familiar. Isso é essencial em um grupo? Esse vínculo é essencial? Todos os grupos vencedores que você participou tinham esse vínculo? A maioria, né? Eu acho que o vínculo tem que ser de respeito um com o outro, né? O cara ser solidário com o companheiro, saber que tem um dia que um tá mal, tem um dia que eu tenho um problema, e você conseguir, né, contornar todas essas situações com um objetivo maior, que é vencer, que é ser campeão. Mas você tem que ter essa harmonia dentro do grupo. Tem algum título fora, claro, Copa do Mundo, que seja muito especial para ti, assim, olha, esse título aqui realmente foi um título que o grupo estava entrosado, todo mundo ganhou junto, esse espírito vencedor tomou conta de todo mundo? Bom, tem 2 títulos, né? Um individual, que em 94, em Stuttgart, na Schwäbisch, na região, eu fui escolhido o atleta, o esportista do ano. E eu competia com Boris Becker, né? O nível era alto. O nível era alto. E a eleição foi feita pelos torcedores. Então, na festa, eu fui na festa porque me convidaram. Boris Becker, naquela época, número 1 do mundo no tênis. Foi uma grande surpresa para mim e para todos que estavam na festa, né? Eu ser escolhido. Então, foi um reconhecimento importante. E depois, no Júbilo Iwata, os jogadores jogavam por jogar. Eles estavam bons, sempre tinha uma desculpa quando perdia, né? Tinha um álibi sempre. Sim. E eu coloquei na cabeça deles que nós tínhamos que ganhar, que os problemas vão acontecer e nós temos que resolver os problemas, né? E aí o Júbilo foi o primeiro clube que subiu para a primeira divisão jogando e o primeiro clube que automaticamente foi campeão da J-League, subindo da segunda divisão. Foi no mesmo ano, subiu e foi campeão? Não, eu fui 2 anos depois, 3 anos que o Júbilo tinha assim. Não, tá. E aí o treinador fala, a gente vai jogar para esse ano para ficar 8º, ano 7º, não sei o quê. E eu conversando com o jogador, não tem nada disso, nós temos que ser campeão, tu quer ir para a seleção? Então o Júbilo tem que ser campeão. Nós temos que fazer gol, nós temos que jogar bem, a televisão tem que falar bem do Júbilo para a gente ir. E a Fiorentina também foi interessante porque eu joguei, a Fiorentina é um clube intermediário. E num ano, a gente foi, o primeiro ano meu na Fiorentina, a gente foi para a UEFA, que era um campeonato importante. Nós fomos decidir a final com a Juventus, ninguém imaginava. E no mesmo ano, nós estávamos lutando para não cair para a segunda. Nós jogávamos na quarta, a final da Copa UEFA, e no domingo a gente jogava a nossa decisão se permanecer na primeira divisão ou não. Meu Deus do céu. E aí? A gente foi vice, né, na UEFA, perdeu para a Juventus. Mas não caiu. E o jogo foi bastante tumultuado, porque eles tiraram o jogo de Firenze e levaram lá para o sul, lá onde só tinha torcedor da Juventus. O que para vocês era ruim, em função de não ter torcida junto, mas também tirava uma pressão que era, ou não? Não, naquela época não, porque tem uma guerra, uma disputa Fiorentina e Juventus, que eles falavam que se a Juventus ganhasse em Firenze não ia receber o troféu. Aí tu imagina como era a cidade, né? Me diz o seguinte, cara, estava vendo tua entrevista pro Bial essa semana, na entrevista do Bial tu diz o seguinte, na hora do pênalti em 94 o estádio desapareceu da tua cabeça. Como é que é uma pressão de Copa do Mundo, estádio lotado, vai para pênalti, o Brasil 24 anos sem título, país do futebol, Parreira vai lá, aponta, vamos capitão, vamos! E aí o estádio desaparece, porque a gente que está lá torcendo, imagina o seguinte, cara, esse cara deve estar percebendo tudo que está acontecendo, não? Não, no primeiro momento, quando o Parreira fala,
dá um gelo total, né? E naquele momento, a tua cabeça começa a pensar tudo, né? Aí sim, tu pensa no estádio, vou bater um pênalti na final da Copa do Mundo, se eu errar não entro no Brasil, né? Brasil 25 anos, o Brasil não ganha nunca batendo os pênaltis, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, já um botão desliga, porque tu tem que se concentrar no que tu tem que fazer. Então tu não pode pensar nos problemas, tu tem que pensar na solução. Bom, era tudo que eu queria na minha vida, jogar na seleção, tudo que eu queria na minha vida. Tive problema em 90, estou tendo a segunda oportunidade, poucos têm. E mais importante, eu me preparei para esse momento, mas eu me sinto preparado. Às vezes as pessoas se preparam, mas não se sentem preparadas. Então se eu estou preparado, pô, é um esporte coletivo, mas agora é uma parte individual. Tinha uma pressão diferente, assim, 90 e 94, na saída do Brasil, assim, olha, porque a situação é a mesma, está saindo para buscar um título que não conquista desde 90, no caso de 70, no caso de 90 fazia 20 anos. Foi diferente quando vocês saíram em 90 do quando vocês saíram em 94? Muito diferente, porque 94 não era só uma questão do futebol. O Brasil passava por uma grande crise, tá? Passava momentos terríveis, então isso ajudou, né? E ainda a gente tinha aquele negócio, o futebol vai resolver todos os problemas, o futebol vai resolver... Então tinha uma pressão absurda. Ter uma ideia, na final, tinha um jornal que já tinha feito a capa do jornal que o Brasil tinha perdido nos pênaltis. Tiveram que refazer a capa do jornal. Então imagina a pressão. Mesmo, imagina a pressão que tinha na época, né? E o mais interessante é que, acho que pela primeira vez na minha vida, 100 e poucas mil pessoas e eu não ouvi ninguém. Só ouvi quando a bola entrou. O que vocês ouvem dentro do campo? O jogador está ali, seja na Itália, no Japão, na Alemanha, no Brasil, estádio lotado. Nós, torcedores, imaginamos que vocês estão pilhados. Vocês ouvem o torcedor mesmo? Quando é que é incentivo? Quando é que deixa vocês nervosos? Como é que é isso? Bom, quanto mais vazio o estádio, mais tu ouve, claro, a voz do que o cara está dizendo. O Fernandão me contava uma história, que ele dizia o seguinte, que ele foi jogar no Catar, né? Sim. E aí ele dizia assim, cara, era horrível, porque eu ouvia o Enzo, vai pai, e aquilo ecoava, o estádio estava vazio, né? Porque foi um contrato que ele foi para ganhar dinheiro. E ele dizia, aquilo era vazio, aquilo era horrível, Felipe. Justamente. Quando está o estádio cheio, tu ouve um burburinho, né? E tu ouve mais, assim, tu consegue ouvir mais a torcida quando a bola para. Quando para, aí a adrenalina baixa, né? Tu consegue ver. Agora o jogo rolando não dá tempo de dá tempo de ver o que a torcida está falando, né? Só o barulho. E aí tem esse negócio a torcida empurrar o time mesmo, ou também é a gente que acha que nos damos uma importância maior como torcedores? Não, a torcida ajuda, né? Em momentos cruciais da partida você vê quando a torcida está a teu favor, né? Eu vou te dizer um momento crucial de uma partida que eu queria te encher de beijo. Inter e Palmeiras, quando tu faz aquele gol, eu vou te... Cara, eu tava... Em alguns títulos do Inter, eu estava no campo e tal, né? Maior descarregar de adrenalina minha foi naquele jogo. Assim, eu não sabia o que fazer para comemorar, a minha felicidade era tanta que... Aquele jogo eu lembro muito, né? As pessoas falam... Do gol eu lembro, mas eu lembro da comemoração, porque o rapaz que cortava a grama no Internacional, ele estava no fundo do campo. Uhum. Então, quando eu fiz o gol que eu corri para a lateral, eu vi a alegria dele, a felicidade dele, apesar de que era o trabalho dele, sim, mas ele torcia pelo clube, né? Então aquilo, essas emoções não tem preço que isso paga. Tu lembra, assim, olha, nós estamos falando, para quem não sabe, de Inter e Palmeiras, Inter 1-0, num ano que o Inter podia ter caído, né? E aí o gol foi do Dunga. Num ano que foi complicado aquele, né? Sim, era um ano que era para ganhar tudo, né? Porque tinha feito um bom time e começou que nós perdemos para o Juventude, né? 4-0, e nós tivemos chances no primeiro tempo de fazer 3, 4 gols com o Paulo Autori. Foi na época, no ano que o Juventude foi campeão da Copa do Brasil. Quem foi o melhor técnico? Não tem o melhor, tem os melhores, porque de cada técnico, sim, você aprende alguma coisa, né? Então, e não importa a idade, o tempo vai passando e você vai pegando os técnicos e você vai aprendendo. Por exemplo, eu tive Parreira, tive o Jair Pereira, Jair Pisserni,
Zagallo. O Jair Pisserno queria matar ele, cara. O Jair Pisserno foi técnico da Olimpíada, né? Da Olimpíada. Batemos no poste. O Brasil nunca tinha conquistado um ouro olímpico. Vocês foram uma geração de prata olímpica, né? Num time que a base era o Inter, né? O Brasil nunca tinha conquistado uma medalha no futebol. Verdade. Foi a primeira medalha. Foi a primeira medalha, é verdade. Olímpica, né? E para nós foi o máximo, né? Mas eu estava explicando, mesmo com o passar dos tempos, você aprende, né? Com os treinadores. Eu tive o Filipão no Japão e, eu queria consertar tudo que os japoneses faziam errado. Aí o Filipão me chamou, não adianta tu correr para lá, a bola vai passar aqui, tu não vai resolver todos os problemas do mundo, resolve o nosso primeiro. Fica nessa linha aqui, nessa faixa aqui e vai. Não enlouquece. O Dunga, dessa gauchada, assim, né? Porque aí reúne uma gauchada. Isso é importante no sentido assim de, olha, é o Filipão, tem essa referência. Tinha muito brasileiro no Japão naquela época, mas era mais importante, sim, tinha esse contato, aí tomava chimarrão, os japoneses ficavam olhando, isso aproxima. Aproxima muito, né? E facilita a vida, o dia a dia, o churrasco. Nós fazíamos churrasco com os japoneses. Vocês achavam carne cara pra... Não era tanto, não. Não? Tinha supermercado brasileiro lá, um pouquinho difícil, mas a gente conseguia. Tinha o Adilson, depois foi o Mabilha. Então a gente tinha um grupo bom de brasileiro, de gaúcho, né? E aí a gente convivia bem. Eu acho que o convívio é importante. Principalmente quando tu tá fora do teu país, tu tem que ter coisas boas, lembranças boas da onde você veio. Vamos lá, rapidinho aqui algumas questões, né? Porque no segundo bloco a gente vai falar especificamente sobre a conquista do Tetra. Me diz o seguinte, SPAM, que trabalho tu faz lá hoje? Bom, eu sou voluntário, né? E a minha função, juntamente com meus amigos, a gente poder arrecadar alimentos, investimentos para a SPAM, abrir portas para a SPAM, mas eu acho o trabalho mais importante nosso lá do grupo que a gente tem do Jardim Verde, ali do futebol, a gente fazer uma festinha de vez em quando e ir lá dançar. Ouvir o que eles querem falar, dar uma tarde de alegria, dar atenção, né? Que eu acho que todos nós precisamos, né, de atenção, mesmo nós que não estamos lá na SPAM, a gente precisa de atenção das pessoas. Tem algum momento na nossa vida que a gente precisa de alguém que nos dê um abraço, nos dê um carinho, né? E acho muito legal. No Dia das Mães a gente foi na SPAM lá levar uma flor para casa, levou a filha do meu amigo, tudo, para as crianças começar também a entender o que é a vida. Com o Seron na Restinga tem um belíssimo projeto lá, né, das Casas Lares. Como é que está com lá? Bom, tá indo bem, né? O padre, eu encontrei o padre uma vez no banco, ele falou, eu sou padre. Eu olhei para ele e falei, não, tá de brincadeira comigo, ele não tá falando sério, né? E aí eu fui conhecer Seron é uma figura, né? Aí eu fui conhecer o projeto, a mesma situação, eu tenho amigos, tenho empresários, né? A gente busca arrecadação, a gente faz leilões de camisa, tudo. Tento trazer algumas ideias com o padre Seron, a gente fez a cozinha comunitária, né? Que a gente... alimentação, fez a quadra de skate, através do esporte. E aí um dia a gente estava conversando com o padre Seron, ele me levou nas Casas Lares, né, que eram alugadas, e eu falei, sim, padre, se paga aluguel, por que a gente não faz? Tem um terreno, e a gente não constrói. E ele... abraçou a ideia. É um belíssimo projeto, cara. E aí eu levei o De Alessandro lá, comprou, né, com o jogo no final do ano. Ajudou muito a construir. E aí é interessante falar, né, porque o Seron faz um trabalho social, assim como tantos outros trabalhos sociais. E aí ele tinha um pavilhão. Aí vai a Secretaria da Saúde, tem que derrubar, tem que... Mas os nossos governadores, nossos governantes, fazem alguma coisa ou não? Agora, recentemente, o padre Seron, a IPTC, pegou o furgão dele porque a placa não estava clara, estava meio branca. Bom, mas é uma coisa educacional. Vai, sim, lá e fala para ele, dá a oportunidade de trocar a placa. Porque ele está preocupado em arrecadar, em tratar bem as crianças e esquece um detalhe. Veja bem, a gente não quer cumprir não quer privilégio, não quer nada. A gente quer um pouco de solidariedade, de trabalhar para a sociedade, né? De fazer as coisas caminharem. Porque também eu só punir não vou resolver nunca. Mas essa questão, né, de pensar realmente o imediatismo da multa, né?
Aí vem o poder público e multa. Vem cá, quem sabe a gente abraça, olha o entorno, olha a floresta que é esse trabalho do Serom, auxiliando crianças, tirando crianças da rua, tirando crianças da violência dos lares, e diz assim, bom, para um pouquinho, aqui, troca a placa. Nós vamos querer que o senhor troque a placa, mas troca a placa. Não precisa vir com a multa primeiro, ou com a vigilância sanitária, não sei o que. Não é assim, né? E a placa não estava tão branca assim, né? E nós perdemos aquela rural dele. Mas tu ia devolver, né? Todo mundo ia devolver. O Serom, para quem não sabe do que a gente está falando, fez um sorteio de uma rural, que é o xodó dele, e aí nós estávamos numa mesa lá no sorteio, a gente tinha combinado, olha, se algum de nós ganhar, a gente vai devolver, porque é o xodó dele. E tem o trabalho com a CM, né? Na Vila Restinga Olímpica, assim, a CM tem na Cruzeiro, tem em vários lugares. Também a mesma função nossa é abrir portas, saber onde é que tem recursos, né? Capacitar os profissionais, dar oportunidade para as crianças. A CM, o consulado japonês deu a cozinha industrial, né? Que foi feita lá, que dá cursos para os pais, avós, para as crianças, né? Eu acho que tem que abrir os horizontes das pessoas. E aí o consulado japonês foi mesmo, olha, tem aqui um projeto, eu sei que o Japão é solidário nessas questões, tu ligou, como é que foi essa? Eu joguei no Japão, tinha bom Sim. contato, né? Apresentei o projeto para o Japão, que eu sei que o Japão tem muitos projetos para o desenvolvimento da sociedade, os projetos dele de desenvolvimento da sociedade. E aí tem satisfações que são interessantes. O cônsul de Porto Alegre voltou para o Japão, teve agora aqui nos Jogos da Copa América, e falei, e como está o projeto? Porque muitos que a gente ajuda às vezes não tem o resultado esperado. Eu falei, não, vamos lá conhecer. E aí ele foi e ficou muito, muito feliz. Eu acho que isso são legados legais, né? Bom, e para fechar, não tinha mais nada, porque está com muito tempo sobrando, um belíssimo projeto que é o Coração Valente. O Coração Valente é muito interessante. Tem muitas mortes súbitas no Brasil e você tem que fazer alguma coisa. E aí o Dr. Morrone veio, né? Teve problema na família com 2 cunhados que tiveram e criou, juntamente com todo um grupo de médicos, né? O Coração Valente, a gente vai nas escolas, né? Fazer os exames, dar cursos para empresas, shopping, onde tem um aglomerado de gente que necessita, né, o trabalho de ressuscitação. Então, acho que às vezes a gente fala que não tem tempo, né? É a mesma coisa para nossa família. Então, tu trabalha, e aí depois tu vai gastar com o médico lá no final da tua vida. Então, acho que quando você quer, você arruma um tempo. Como você quer, você arruma um tempo para colaborar, para ajudar. A gente tinha um trabalho na CM, lá quando iniciou, né, com o meu grande amigo que não está entre nós mais, Juarez Rosa, que era justamente cada um com a sua arte transformando a vida de outras pessoas. Então, se você é advogado, tu dá uma assessoria Sim. jurídica, se você é jornalista, dá uma repercussão. Então, cada um tem um jeito de fazer alguma coisa. Claro. Tem como colaborar. Não é só a parte financeira, como o caso da SPAM. Não é só a parte financeira. Você ir lá, uma tarde, conversar, e mais do que isso, essas pessoas têm uma experiências fantásticas. Então, não é que tu vai lá para doar. Elas vão te dar um retorno. Tem uma troca nisso. Tem uma troca, eles vão te dar um retorno muito maior. Estou conversando com Dunga, no bate-papo especial comemorando 1 ano aqui, na beira do Guaíba, porque afinal de contas a gente pensou assim, tem que ser um local espetacular, e se há um local espetacular em Porto Alegre que a gente quer ver absolutamente revitalizado, está lá a orla sendo revitalizada, mas que seja toda a extensão do rio para que a gente possa aproveitá-lo muito bem. No segundo bloco vamos falar a respeito da conquista do tetramundial nos Estados Unidos. Estou aqui com a camisa que ele vestiu, rapaz, cheia de autógrafos. Dunga, conversa com a gente em instantes sobre isso e muito mais aqui no Bate-Papo.
pensou em escolher entre 1.700 rótulos de vinhos e espumantes? Sem pressa, sem filas e sem complicação? No site Bebidas do Sul você pode escolher o seu vinho ou espumante preferido, onde e quando quiser, com rótulos de altíssima qualidade e os melhores preços do Brasil. No Bebidas do Sul você pode ainda filtrar por preço, país e uva desejada, recebendo o pedido em sua porta. Acesse bebidasdosul.com.br e faça agora mesmo o seu pedido. Bate-papo de hoje comemorando 1 ano conversando com Dunga. Tá aqui, rapaz. Essa aqui é a 8 que ele jogou nos Estados Unidos, né? Todos os autógrafos, só fera. Passados 25 anos, aquela seleção, hoje as pessoas entendem que aquela seleção jogava muita bola, precisou passar bastante tempo para você dizer assim, que seleção perna de pau, seleção joga feio. Passou. Hoje as pessoas... Sem dúvida, eu acho que o trabalho das redes sociais, da internet, né, e os jovens pesquisando muito, sem dúvida nenhuma, mudou a visão daquela seleção. Porque eu sempre brinco, né, quando as pessoas falam isso, eu falei, me dá um goleiro melhor que o Taffarel, 2 lateral melhor que o Jorginho Branco, 2 zagueiros melhor que o Odair. Aliás, que todos esses jogariam hoje na seleção. Sim. Passado 25 anos, teriam lugar na seleção. Então isso já demonstra qual era a qualidade daquela seleção. Zagueiro deu um pavor, né? Porque foi uma situação de várias lesões, né? Não era para ser Odair e Márcio Santos que jogaram muita bola, mas foi um azar ali, né? Machucou Moser, Ricardo Gomes, Isso. Na véspera. O Ricardo Rocha. Ricardo Rocha machucou no primeiro jogo, né? Isso. E aí, mas aí o que é? O grupo tá focado, o cara tá esperando, todo mundo tá pronto para jogar. Não é o cara dizer eu sou o rei. Não, não, não. Eu tô esperando a minha chance. A hora que der... Sobre esperar a chance. Tem aquela conversa que a gente já conversou sobre isso outras vezes, né? E tu já revelou em várias entrevistas, né? Volta de 90, derrotado, tu vai conversar com o teu pai. É essa questão assim que, olha, tem que estar no mental, vai pintar uma chance de novo. Todo mundo tem uma segunda chance na vida. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que você ter a percepção de esperar a segunda chance, mas se preparar para essa segunda chance. Porque às vezes as pessoas acham que vai ter a segunda chance, mas quando pintar eu vou me preparar. Não, não, não. Tu não sabe quando ela vai surgir. Então eu fiquei assim, eu voltei para a Itália e depois dos treinamentos, o que os caras falavam que eu não sei fazer? Bom, então vou ter que treinar isso, treino aquilo. Porque na Europa eu nunca fui um marcador. Eu sempre fui um organizador de time. Então as pessoas se surpreendem. Mas como ele lançava, como eu não sei o quê. Agora recentemente teve uma matéria... Estamos mostrando aí, olha a estatística do que é, ou seja, passador. Fizeram uma análise de todas as Copas do Mundo. Sim. Quem mais passou numa final de Copa do Mundo? Quem? Eu estou em primeiro lugar. Quem? Em 94 eu estou em primeiro lugar e 98 eu estou em quarto lugar. Então, e não é só passar. Sim. Passes certos, que é diferente. É lançamento, é tudo essa coisa. Então, às vezes, a gente dá muita importância que os outros falam e tu deixa de acreditar na tua capacidade. E lógico, tem o treinamento, né? Tem uma série de fatores, mas você tem que acreditar. Não pode deixar que os outros influenciem a forma de você trabalhar. Sobre esse negócio de treinamento, o cara mais maluco que eu já vi falar em treinamento é o Oscar do basquete. O Oscar, diz ele, né, que terminavam os treinos, ele fazia 100 cestas. Mas se ele errasse a 98ª, ele voltava, não, vou acertar 100 na sequência. E ficava ali. E os caras, mas tu já acertou 90 na primeira e errou uma, agora está com 55, já está com 140, 150. Não, cara, não estou com pressa. É a busca da perfeição. Mas se tu pegar todos os grandes campeões que venceram, eles têm essa... Sim. Em algum momento tem uma história assim. Tem uma história assim, né? A Hortência... No basquete, a Paula, né? Todos os caras têm essa... A gente brinca, vocês não, mas a gente brincava assim que... o Dunga estava ali, Operário, Mauro Silva, né? Para correr atrás, o Mazinho que entrou depois para fechar, todo mundo correndo para o Romário, mas o Romário corria também. Vocês dizem isso, que o Romário encarou muito forte a Copa. Ele trabalhou como todos os jogadores. Cada um tinha a noção aonde era seu espaço e o que tinha que ser feito. Porque no futebol
tem essa, em 70 ganhou por fulano, em 58 ganhou por fulano. Eleger alguém para ter uma matéria. Mas tem outras seleções que têm esses caras e não conseguiram vencer. Então vencer é muito difícil. É muito difícil. Olha a quantidade de craques que o Brasil teve e nós só temos 5 Copas do Mundo, que é muito, né? Sim. E olha, o Brasil tem 200 e poucos milhões de pessoas e nós temos no máximo 94 campeões do mundo. Sim, você pensa assim, pô, fulano não é campeão do mundo, um craque, né? Aquela pessoa assim que tu olha assim, pô, merecia ser. Merecia, podia merecer, mas não foi, não chegou naquele momento, não trabalhou o suficiente. Ou alguém trabalhou mais do outro lado, né? Porque também tem o adversário, né? E aí agora vem confirmar o que eu falei. Sim. Esse craque merecia, não ganhou. Não ganhou porque ele não tinha o time. Sim. Porque ele não tinha o time. Se ele tivesse o time, seguramente ia ganhar. Ou ele não rendeu. Ninguém ganha de véspera, né? Não, ninguém. Sem trabalho, organização, disciplina. Pode pegar todos de qualquer esporte. Se o cara não tiver disciplina. Mas no Brasil, a gente tem uma coisa que a gente vai... disciplina. Aí o cara, chegar no horário. Não. Isso aí é responsabilidade, é respeito com os demais. Disciplina, no meu modo de ver, o que eu sei fazer? Jogar futebol. Então eu tenho que ir lá e jogar futebol da melhor maneira possível. Algum técnico chegou e chamou assim de indisciplinado, não como pessoa, mas como taticamente. Assim, o Filipão já me disse no bloco anterior assim, Filipão, para de correr pelos outros, corre no teu corredor aqui, corre aqui. Muita gente te cobrava isso porque tu tem uma gana, tu tinha essa vontade de estar em todas as partes do campo. Cada treinador tem essa filosofia, né? Quando eu entrei na seleção na eliminatória 94, tinha o Luiz Henrique que fazia uma função diferente, né? Ele marcava aqui e ia lá na ponta direita. Aí o Parreira me chamou, olha, a tua característica, né, tu ficar aqui no meio, organizar aqui no meio, né? Não vai querer fazer o que o Luiz Henrique fazia, que tu não tem essa característica como jogador, né? Então tu tem que aprender e pegar o que tem de melhor. E quando os outros estão jogando, eu ficava observando qual a movimentação de cada um. Porque não é só eu saber o que eu tenho que fazer, eu tenho que saber como se movimentam meus companheiros, aonde eles gostam de receber a bola, como ele faz a cobertura, como ele gosta de receber. Isso, porque no Brasil a gente criou aquela história, Brasil, nós vamos lá e jogamos, é tudo na improvisação, né? Sim. É outra coisa errada no Brasil, a improvisação não é que o cara chegou na hora e fez. Alguma vez ele já fez aquilo ali. O jogador, em algum momento, ele fez no treinamento aquela jogada. Aí quando chega no campo, ele fecha todas as portas para ele e ele aí está lá no subconsciente dele, né, que ele já consegue fazer aquela jogada. Dunga, antes da Copa, teve uma tragédia no Brasil, que foi a morte do Senna. Vocês estiveram com o Senna no jogo de Paris, e inclusive depois fizeram aquela belíssima homenagem para ele. Descobriu quem é que botou aquela faixa lá dentro do campo já? Bom, esse é outro aspecto, né? Foi dentro da seleção. Na nossa seleção, não era importante quem criou a ideia. Tá. De levar uma faixa para dentro do campo. O mais importante é a ideia. Tá. E o Ayrton Senna falou naquela época que um dos dois ia ser tetracampeão. Ou o Brasil, no futebol. Só que toda a nossa preparação mental, né, de filosofia, era em cima do Ayrton Senna, com o Evandro Mota. Sim. Todos os vídeos, as frases, era montado em cima do Ayrton Senna. Já estava previsto antes de acontecer, né, o acidente com o Ayrton. Então, aquele grupo captou muita coisa do Ayrton Senna. Como é que foi o encontro de Paris? Foi rápido, né? Porque ele foi dar o pontapé, né? Foi uma surpresa, né, para todo mundo, né? Aí ele veio conversar conosco lá rapidinho, né? E falou, ele gostava de futebol, né? Gostava do futebol. E mais do que gostar do futebol, ele gostava do Brasil, das cores do Brasil, de representar bem o seu país, né? Saber de onde ele veio. Então isso também nos cativou muito, né? Porque no melhor da sua carreira, ele pensava no Brasil. E ele com um esporte que, você pode dizer assim, é a máquina, mas é o homem. No caso dele é o homem, é o piloto, porque ele fazia coisas incríveis com carros que eram muito menos potentes que outros, né? Quer dizer, era um indivíduo, era a figura, mas ele também sabia do trabalho em equipe, né? Todos os mecânicos, ele envolvia muito todo mundo, né? E por que ele se deu bem lá fora? Porque ele se integrou. Porque ele dizia, eu termino o trabalho de toda uma equipe. Por que outros não se deram bem?
Ah, errou o piloto, errou a máquina, errou... Como o cara se sente que está lá? Claro. Então ele protegia toda a sua equipe, né? Então ele foi criando uma equipe, ele foi criando uma coesão. Então isso, de certa forma, nos ajudou muito, porque nós temos que nos proteger, Alguém vai errar um dia, alguém vai errar e nós temos que proteger essa da equipe. Essa aqui é aquela. Essa é a que chute certeiro. Tu tinha treinado com o Tafarel de um jeito, com o Gilmar de outro, né? Exatamente, com o Gilmar eu treinava forte, eu falava para o Gilmar onde eu ia bater forte, e com o Tafarel eu tentava mais colocado, né? E às vezes as pessoas falam que pênalti é sorte. Primeiro, não é uma nem outra, é várias coisas. É treinamento, é perfeição, tá? É você conhecer o adversário, saber onde que ele gosta, né? Tu jogava muito contra o Paliuca? Sim, jogar na Itália jogava muito. Jogou muito contra o Paliuca. E aí você saber, e aí a confiança, porque eu treinei, eu me preparei para esse momento, qual é o problema? É difícil, vai ser para todo mundo. Ali tu estava na Fiorentina, né? Tava E o Baggio era teu colega de Fiorentina. Eu já tinha saído da Fiorentina. Ele já tinha? Eu já tinha. Tu já tinha? Teve um problema na Fiorentina, eu fui para o Pescara, e do Pescara eu estava em Stuttgart já. Já estava na Alemanha. Tá. E o Stuttgart era interessante. Sempre, foi bem na transição, né? Exatamente, porque aí a temporada encerrava e a Copa... Exatamente, tá. E o Stuttgart teve 2 campeões seguidos, né? A Alemanha em 90, com Buchwald, e comigo em 94. Com o Baggio tu tinha uma amizade, tu tinha um relacionamento. Como é que era a cruzada do campo ali? Passa pelo cara, vocês dois estão disputando, é o tetra da Itália, é o tetra do Brasil. E aí? Que o Baggio, nós morávamos na mesma casa. Eu morava no andar de cima e o Baggio morava no andar de baixo, né? Então a gente tinha contato sempre. Vocês continuam conversando? Agora menos, né? Ele gostava muito do Brasil, né? Tem uma brincadeira que ele chegava para mim assim, falou, eu ia treinar falta depois dos treinos, né? Ele falou, como é que o Zico bate? Se eu soubesse, eu ia bater, eu ia te ensinar, eu ia dizer para ti, né? Como é que o Zico bate? Pô, só o Zico. Só o Zico. E aí, dentro do campo, a hora que entrou, apitou, acabou a amizade, né? Eu brinco sempre, se eu entrar no campo, tiver meu pai, meu filho do outro lado, esquece. Não tem. Tu joga contra o Bruno de vez em quando? Às vezes em quando jogamos, futebol e tudo. E aí as ganha? As ganha, tem que ganhar. Não tem essa. Não tem refresco. Vamos lá. Isso é coisa de mãe, né? Deixa ganhar o pai, não tem que ser merecimento. Vamos lá, vamos pegar essa chuteira aqui e vamos mostrar o Dunga, então, com a narração do Luciano do Vale, cobrando o pênalti que ele converteu. Já autorizado, lá vai o capitão Dunga. A bomba, gol do Brasil! O Dunga apagou tudo, isso aí tu já me disse, não pensou em nada. Entrou a bola, fez o gol, e aí? Aí é como colocar o volume na televisão, no rádio, né? Explodiu tudo. Explode aquele, e aí tu fica cansado. Aí desmorona, aí tu sente tudo, a dor no corpo. Se o juiz anula aquele, manda bater de novo, tu tá... Tá morto. Tu tá morto. Porque as pessoas têm que entender também, que falavam muito em 94, Felipe, nós jogávamos ao meio-dia, a final foi ao meio-dia, 35, 38 graus, 90 minutos, prorrogação, o Brasil 25 anos sem ganhar nada, né? Uma pressão depois de 90, não é fácil. Tu não era um dos 5 para bater da primeira, assim, quer dizer, vocês tinham isso definido? Tinha definido, isso é no treinamento, né? Tá. Então, apesar que a gente treinou muito pênalti, o professor Parreira não falou quem era os 5 antes do jogo. Certo. Deixou acontecer o jogo, deixou... Pra ver quem é que tava no mental. E aí ele foi escolhendo, né? Daqueles que ele tinha uma lista de quem tinha batido melhor, né? Quando ele caminhou pro meu lado, eu falei, meu Deus, e agora? O homem tá vindo. O homem tá vindo, não tem como eu correr pra lado nenhum aqui. E vem vindo o Parreira. Vem vindo o Parreira, tá no pesadelo aqui. E aí, meu capitão? Tu quer correr e não sai do lugar e o bicho tá vindo. E aí, meu capitão, vamos lá? Eu falei, tranquilo. Tô preparado. Tô preparado. Já parei de brincar, de conversar, de tomar água e comecei a pensar já. O Romário não tinha tido um grande aproveitamento? Sim, porque o Romário, ele gosta de apostar. Quando ele aposta, ele bate sério. Quando não aposta, ele briga. Apostando, ele gosta de desafio, né? E ele falou, eu quero bater. Pra vocês foi uma surpresa? Não, conhecendo não é surpresa, né? Tafarel. Pega um, o Baggio põe o outro na lua.
Como é que é para você assim? Porque, gente, o Brasil tem, né? A safra de goleiros só melhorou, né? Só melhorou. Hoje o Brasil tem grandes goleiros. O Alisson está aí, se pegar um só, o titular da seleção brasileira hoje é campeão de Champions, é o melhor goleiro de Copa América. Por sinal, foi uma injustiça ele não ter entrado, na minha opinião, entre os 10 da FIFA, no The Best desse ano. Né? É goleiro, mas ele deveria, pelas atuações. Mas vamos lá. O que passa na cabeça? Tu que era amigo do Taffarel antes, segue amigo depois? É que as pessoas... Hoje se fala que o futebol tem que estudar. Eu já estudava isso lá atrás. Sim. Já tinha. Não tinha tecnologia para nos auxiliar que tem hoje. Tá. Mas a gente estudava com fotografia, com vídeo, com informações, com repente. Então tinha-se um trabalho, né, muito forte no Taffarel e um estudo que... E até hoje, se pegar até hoje, de 5 pênaltis, 3 batem a 1 metro, a 1,5 metro do goleiro. Se ele tiver a frieza, tiver esperar não sair antes, ele vai conseguir. E o Taffarel treinou isso. Treinou muito, né? O Taffarel tinha uma força nas pernas de impulsão, né? Porque ele jogava. O Taffarel é chato, joga basquete, vôlei, ele joga tudo bem. Sim. Joga tudo bem, tem coordenação motora para jogar. É atleta, poderia desempenhar em outros esportes. Em outros esportes, então... O Taffarel hoje, eu estava vendo uma foto dele com o Alisson, hoje ele é baixinho, né? Sim. Hoje ele é baixinho, o Taffarel é um cara do meu tamanho, 1,86 m, 1,88 m, o Taffarel. Ele é um cara alto, mas hoje tu vê os outros goleiros e ele está do lado do Alisson, assim, cara, ele desaparece. E o Taffarel vem de uma escola do Benítez. O que é a escola do Benítez? Não é aquele goleiro que se atira de qualquer jeito. Para ele se atirar é o último recurso. Né? E o Alisson também veio dessa função. É o último recurso para se atirar. Eles mantêm muito posicionamento. Aonde que a bola está, vem da escola do Schneider. Né? O Schneider começou essa escola. Ou seja, boa escola colorada nesse caso. Eles começaram com essa questão do posicionamento do goleiro. A bola está lá, ele tem que se movimentar para cá, trabalho de perna rápido, né? Porque todo mundo acha que o goleiro vai pegar com a mão. Mas o trabalho de perna é importante, essa velocidade de troca, né? E aí o Taffarel teve a frieza na final da Copa do Mundo. E não foi só na final, depois continuou pegando o pênalti onde é que ele foi. Bom, ganha... Poucos fizeram isso Chega o vice-presidente americano Al Gore e te entrega o troféu. E aí? Bom, naquele momento tu tá anestesiado. Né? Nós tínhamos um trabalho também que é com o Evandro, que a gente revia os vídeos e memorizava antes dos jogos, né, o pessoal de 70 subindo as escadas. Certo. Então nós queríamos... O Estádio Azteca tinha aquela subida, tinha uma escada mais longa. E né? nós imaginávamos ali, né? Um trabalho mental, nós imaginávamos subindo ali para chegar lá. Sem dúvida nenhuma, erguer a taça, tem 20 Copas do Mundo, né? Naquela época tinha um pouco menos. O Brasil só 3 vezes campeão do mundo, você representar o teu país é um sonho até hoje, né? É uma utopia. Mas nós nos imaginávamos subindo. Tu não era o capitão. Quando o Parreira te entregou a faixa, tu pensou assim, pode ser eu a levantar, ou tu pensou assim, o que eu vou fazer? Qual é o primeiro pensamento quando entregam uma faixa daquela? Não pensei nada, continuei fazendo o que eu fazia. Para ti era natural? A faixa foi um... Era natural? Para mim era natural, se eu tivesse a faixa ou não, eu tinha que, dentro de campo, colaborar com meus companheiros, organizando, falando, orientando, então não mudou muito. Lógico, com o passar do tempo, hoje me dá mais prazer do que na época. Não é que eu não tinha prazer na época, mas na época eu não pensava o meu ego não era para isso. Sim. O meu ego era para ser campeão do mundo. Nós queríamos entrar para a história. Se fosse capitão ou não, o importante era ser campeão. Porque era uma geração que começou lá em 82, veio ganhando o primeiro Mundial de Júnior, primeira medalha olímpica, pré-olímpico, Copa América depois de 50 anos. Pô, nós entrar para a história e ser campeão do mundo, para poucos. Tanto é que tem 94, tu imagina, nós fazer parte, né? Vamos ver esse momento, né? O Dunga recebendo a taça de campeão do mundo FIFA. Dunga, para
Quem foi aquele? Ali acho que é mais um Desabafo. desabafo que estava dentro, não o meu, de todos os brasileiros, né? Mas tinha um jornalista que estava no meu pés que estava me incomodando o tempo todo. Antes de eu receber a taça, o cara já estava falando comigo, vira para cá, olha para lá, faz isso aqui. Naquele momento eu não estava pensando em nada, em tirar fotografia, nós queríamos comemorar, nós queríamos descer lá para ficar o grupo e fazer festa, né? Então, e aí ficou, aí os caras na época aproveitavam, foi contra fulano. Mas aí uma pergunta, mas para mim ser contra alguém, ele deve ter feito alguma coisa, né? Eu vejo como o cara já tinha a consciência pesada, né? Foi para mim, não, mas tu não fez nada, por que ele vai ficar bravo contigo? Ai, cara, vou te dizer. Seguinte, 98, no poste, cara, a gente perde para a França. O que ficou ali? É mais uma vez, né, de como nós brasileiros pensamos. O Brasil, em 94, fazia 20 e poucos anos que não ganhava a Copa do Mundo. Aí já queria ganhar outra também, e outra. E aí tu chega com uma seleção que eles falam que não era boa, em 2 finais seguidas e não está satisfeito. Né? A gente fez 3 finais na sequência, 94, 98, 2002. Cara. E aí, Felipe, é interessante que antes do jogo, né, aliás, durante o campeonato, alguns companheiros me falaram, temos que jogar contra a França. Eu falei, não, o time da casa não. Vamos lá com a Croácia, que eles vão ficar felizes de ter chegado na final, jogar com o Brasil. E os caras, não, temos que ganhar com a França. Eu falei, olha, o time de casa é duro. E aí é aquelas coisas que o universo conspira, né? O Zidane não batia escanteio, não ia para cabecear. A França ganhou do Paraguai porque o zagueiro machucou o braço. Né? Então, são aquelas coincidências que vão ajudando. Vai chegando. Aconteceu com o Ronaldo no dia da final, aquela situação. Então, mas tem que ser humilde. Eles foram melhor do que nós. Tu teve 2 oportunidades como técnico da seleção. Tu imagina que vai ter uma terceira na vida? Porque eu imagino, e assim, hoje tu te prepara diferente, se te chamarem, vai ser diferente de 2010, vai ser diferente de 2000 Eu acho muito difícil ter a terceira oportunidade, né? Agora, independente disso, não, é lógico, você vai aprendendo com o passar do tempo, né? As coisas vão mudando muito rápido também, tem que ser diferente as coisas, atitudes, a forma de treinamento, a relação com a imprensa, tudo muda. A imprensa era... Eu não sei porquê, tá? Porque eu não entendo isso. Eu sempre tive uma relação muito fácil contigo, então né? Tinha muito conflito de interesse da imprensa. A imprensa tem muito bruxinho e tu não é um cara que passa a mão na cabeça das pessoas. Tu é um cara que tu é amigo dos teus amigos e tu respeita todo mundo. Né? Tu trata todo mundo igual. Isso eu vejo no teu dia a dia. Tá? É isso, a imprensa quer a exclusividade, toda hora estão pedindo coisas e tal. Eu acho que o brasileiro não gosta de respeitar regras. Ele sabe que as regras existem, mas não quer... Aliás, não são todos brasileiros, uma parte, né? Sim. Porque o trabalhador respeita em muitas regras. E como, né? 80% do Brasil. Então, tem cara que acha, porque ele trabalha num órgão, que ele tem que ter mais facilidade, que ele tem que ter mais direito do que o outro. Não. As regras foram feitas para receber, foram feitas para estabelecidas. Então, em 2010, 2014, agora, a CBF é a mesma coisa. Só que é o seguinte, em 2010 era o Dunga que fechou o treino que só deu 15 minutos. Hoje é a FIFA que diz que tem que ser 15 minutos. Era antes a mesma coisa e agora a mesma coisa, não mudou nada. Mas daí como tinha que bater no Dunga, né? E aí, mas eles me bater não me preocupa e nem eu continuo no mesmo caminho. O que me deixa triste é a pessoa que está a 10 mil quilômetros, que não me conhece e vai falar mal de mim. Isso me deixa triste. Porque a pessoa não sabe meu dia a dia, não sabe como é o meu comportamento. E o cara tá, mas fulano falou, mas tu se perguntou por que fulano falou isso? É verdade. Tem uma história que é bom contar. Eu estava na África do Sul e eu quis encontrar o Mandela. E fui 4 vezes e não consegui. Na última, eu estava indo para o shopping center, aí o intérprete me ligou, o Mandela vai te receber. Aí o cara falou, mas tá indo para o shopping. Eu falei, o shopping eu vou a vida toda, o Mandela é uma chance só. Né? Por que tu queria encontrar o Mandela?
Porque eu tinha ele tenho ele, né? Como um grande líder, né? O cara que sofreu e manteve uma referência e manteve um equilíbrio, né? Emocional muito, muito forte e se manteve sempre lúcido em todas as suas atitudes. E aí eu fui. Nisso, um cara descobriu e mandou a notícia para o Anselmo Góes. E o cara fez uma matéria lá. Só que o mesmo jornal dele tinha mandado um jornalista para a África do Sul 1 ano antes. E o cara levou um furo. E eu até entendo que o cara levou um furo, né? E, fica chato. Aí o cara veio cobrar de mim. Eu falei, vai desculpar, amigo. Quando alguém me convida para ir na casa dele, eu não levo ninguém, porque eu fui convidado. A casa é sagrada para as pessoas, então eu não levo. Aí o cara colocou no jornal que eu voltei no apartheid, que eu criei o muro de divisão entre não sei o quê. E o muro de divisão, sabe o que era? O campo de golfe. O campo de golfe colocou uma tela de plástico para dividir para os clientes não entrar no hotel da seleção. E eu criei um muro de coisa. Que tu não tinha nada a ver com isso. Essa medalha é a mais importante? O que é o mais importante? A medalha é um símbolo. Tá. O mais importante é ter sido campeão do mundo. Tá? Para poucos. O Brasil tem 94, 200 e poucos milhões, e tu é um desses, né? Isso não tem preço que pague, né? E o orgulho dos filhos também não tem preço que pague, né? Porque tu é um pai babão, né? Sem dúvida nenhuma. Os filhos são a nossa referência, né? E eu acho que quando tu vê o filho num caminho certo, te deixa muito feliz. É um pai babão, rapaz, querido. Muito obrigado. Um abraço, Felipe. Parabéns. Guaíba, como é que tá, hein? Temos que melhorar o Guaíba, né? Mas tu gostou de ficar aqui? Te tirei daqui na mente. Onde é que a gente vai levar o Dunga para fazer a entrevista? Campo de futebol? Não, o Dunga é o cara da Zona Sul. O Guaíba está aqui, ao longo de toda a nossa cidade. Bom, vamos botar o Guaíba de fundo. Né? E o nosso caminho aqui em Ipanema, né? Nossa caminhada. Nossa caminhada. Aqui. Pedir para o pessoal não jogar lixo, né? Para ajudar a conservar a nossa caminhada aí. Capitão, muito obrigado. Obrigado mesmo. Um abraço. Capitão Dunga, nosso convidado mais do que especial nessa comemoração de 1 ano do Bate-Papo. Obrigado a você que nos acompanha toda semana aqui no BaTV e nas nossas redes sociais. Deixa eu fazer um grande agradecimento a um parceiro muito querido, que é o Ricardo Orlandini, nessa caminhada, e também ao Zento Kulczynski. Por sinal, o Zento vai ser nosso entrevistado aqui nas próximas semanas, que eu quero saber várias das histórias dele também de vida. A gente volta na próxima semana com mais uma entrevista muito especial para você. Tchau. Já autorizado, lá vai o capitão Dunga. A bomba, gol do Brasil! Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui.